Mas veja aqui, pastorzão, de tudo que você colocou até agora aí, destacou um ponto importante. É a mudança de mentalidade. Exatamente. Né? Essa mudança, ela inicia a partir da diagnose. Olhar para dentro, perceber lacunas e, pós perceber, estabelecer metas, ações, atitudes concretas visando essa mudança. Isso tudo passa pela capacidade que nós temos de pensar. O ser humano, né, pastor, é o único ser capaz de pensar e, portanto, decidir. E Deus nos deu condições de fazer isso. Quando criou lá o homem lá, né, diz lá o texto que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, mas além do fôlego, também soprou nisso a imagem e semelhança, tá lá. E governe sobre peixes, aves, né, répteis. Exatamente. Governar demanda a ideia de administração. Exatamente. Né? Então, a educação financeira, ela passa por uma questão ligada à administração. É lavrar e guardar o jardim. Exatamente. Né? Isso precisa de leite, né? Não é isso? E é até interessante essa questão que o senhor falou da administração, porque nós temos aqui, por exemplo, a Bíblia ela está repleta, né, de princípios bíblicos, né, que vão nortear a vida do ser humano. E muitos, até de nós, né, cristãos, ignoramos isso. Né? Por exemplo, das 613 leis aí, né, mosaica, tem mais ou menos 100, né, que vai falar sobre finanças. Olha só, Das parábolas de Jesus, pelo menos 20 vai falar de finanças. Jesus tinha um tesoureiro, né? Então, assim, se tinha um tesoureiro, tinha alguém para organizar. Exatamente. Então, a Bíblia ela está cheia de princípios, né, aqui estabelecidos, que se nós cumprirmos só esses princípios, a gente já estaria com a vida muito, né, além aí, né, 100% já com a nossa vida financeira equilibrada. Aí, por exemplo, o senhor falou de gestão, né, de finanças, aí tem aqui um versículo, né, que é até interessante, no Evangelho de Lucas 14, versículo 28. Eu vou até ler aqui, que ele fala justamente sobre um planejamento financeiro. Que diz assim, qual texto? Evangelho de Lucas 14, versículo 28. Aqui ele está falando sobre o planejamento aqui. Você planejar uma compra, planejar uma decisão que você vai tomar, né, para você não estourar o seu orçamento. Então fala de orçamento aqui também, né? Lucas 14, 28. Eu vou lendo aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Que diz assim, ó: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, meu Deus, e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele. Ou seja, está falando aqui sobre orçamento, né? Jesus, então, antes de você entrar, né, numa despesa, antes de fazer uma compra, você parar para fazer cálculo. Então, na Bíblia, pastor, ela está repleta de ensinamentos que, claro, muitas vezes a gente demora a descobrir isso. Por exemplo, a Bíblia vai dizer para a gente não ser fiador de ninguém, né? E quantas pessoas hoje estão atoladas em dívidas, né, com o nome até sujo, porque foi fiador de alguém em algum momento. Então, muitas das vezes, é melhor você ajudar essa pessoa, né, dentro daquilo que você tem, né, você pode, sem até você, né, ser fiador, botar o seu nome. Então, a Bíblia também tem versículo que fala disso. A Bíblia, né, tem inúmeras passagens de versículo também que vai dizer sobre a questão da reserva de emergência, né? Também, que isso é importante. E aí vem, né, aqui um assunto aqui, né, uma história muito linda, que fala até sobre José, quando ele, né, Faraó tem aquele sonho, né, e ninguém conseguia interpretar aquele sonho, e vai chamar justamente José. E José, né, inspirado por Deus, ele vai, né, discernir, né, vai interpretar aquele sonho, né, da questão das 7 vacas gordas, né, as 7 espigas magras, enfim, as 7 vacas gordas, engolir as 7 vacas magras, falando ali sobre o ciclo, né, de 7 vacas gordas, né, indicando 7 ciclos de abundância, né, de escassez, e 7 de escassez. 7 de abundância e 7 vacas magras indicando escassez. Então, qual é a orientação, né, que Deus ele transmite para José passar para Faraó? Separa 1/5 de tudo, que vai chegar fome, vai chegar escassez aí. Então, separa 1/5 de tudo, né, que é 20% mais ou menos. De tudo que entrar de prata, de ouro, de gado, de cereal, separa durante esses 7 períodos de abundância, porque vai chegar 7 períodos de fome. Meu Deus. Então, separa 20% de tudo, 1/5 de tudo, que quando chegar o período de escassez, só,
né, ali, Faraó e o Egito ali vai ter comida, vai ter sobra para não só para se sustentar, mas para também manter os outros povos, ou seja, só eles teriam para vender e para atender. Então, a questão aqui, aplicada para nós, é que tal você pegar, né, e não começar a separar 20% de tudo que você ganha? Porque hoje o brasileiro, ele consome os 100 e ainda consome a mais dos 100. Reservar então, nada. assim, a gente não cumpre nada, né? Na verdade, porque você não separa os 20% e você ainda consome os 100, 130, 150, até o ponto de ficar endividado. Meu Deus. Então a Bíblia aqui, né, ela já nos ensina algo tremendo. Se você pegar só esse princípio aqui de separar 1/5 de tudo, meu amigo, a gente já vai ter uma vida muito melhor.